Boa tarde, pessoal. Prazer estar aqui com vocês. Já tinha um tempinho que eu não vinha a Campinas, então é sempre bom voltar. Agradeço desde já o convite da Central Nutrition, né, para participar dessa imersão. Eu acho que é um evento que vem cada vez se fortalecendo mais e ficando muito legal, né, esse formato que eles fazem de evento. Então, obrigado, já é uma parceria aí de alguns anos. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre saúde muscular e longevidade. Hoje a gente já entende, né, que se a gente quer envelhecer com saúde, a gente precisa cuidar dos nossos músculos. E essa associação é muito importante e a gente vai ver como que as estratégias de dieta associada a exercício e suplementação, como isso tudo pode então ser fechado aí para que a gente busque esse envelhecimento cada vez mais saudável. Porque eu falo que uma certeza que nós temos é que a gente vai envelhecer. Isso é fato, né? Todo mundo sabe que a gente vai envelhecer. Na verdade, existe até uma discussão, né, de quando inicia-se esse envelhecimento. Tem autores que defendem que a gente já começa a envelhecer a partir do momento que a gente nasce. Outros tentam, às vezes, jogar que esse envelhecimento acontece em determinada faixa etária, mas isso é uma discussão que seria um pouco longa aqui para a gente puxar. Mas envelhecer a gente sabe que a gente vai. Só que o que a gente quer é que a gente envelheça com saúde. Né? Ninguém quer realmente envelhecer e às custas de trazer inúmeras complicações clínicas no nosso dia a dia. Então a gente busca esse envelhecimento saudável. E aí hoje a gente fala que existem alguns indicadores, né, desse envelhecimento saudável e que envolvem vários aspectos, né? Então a gente sabe desde uma boa qualidade de vida e bem-estar, sobreviver até uma certa idade com boa saúde, com menos doenças, ter autonomia para suas atividades diárias. Isso tudo são indicadores de um envelhecimento saudável. Ter nenhuma ou poucas doenças crônicas, nenhuma ou pouca incapacidade, nenhum prejuízo cognitivo, vida social, né? Então está envolvido aí nessa vida social, comportamento, né? As questões comportamentais de exercício físico, alimentação saudável. Isso a gente fala que são indicadores de um envelhecimento saudável. E a nutrição tem um papel muito importante nesse envelhecimento, né? Quando a gente busca essa longevidade e esse envelhecimento saudável, a gente sabe que a nutrição ela vai contribuir por diferentes pontos aqui no processo de diminuição de doenças crônicas, diminuição das incapacidades físicas, aumento da cognição e da sociabilidade, melhora da saúde mental, que já foi tema abordado aqui hoje, aumento da vida útil saudável. Então a nutrição ela tem um papel nesse envelhecimento e aí a gente vai aprender como essa combinação de dieta e suplementação pode ser feita para esse envelhecimento. Mas o músculo está ligado a esse processo de envelhecimento saudável. Tanto é que hoje a gente tem, por exemplo, meta-análises mostrando que baixa massa muscular é associado com aumento do risco de mortalidade por todas as causas, principalmente em indivíduos com IMC mais alto. Então, a gente já vê realmente as evidências mostrando que ter baixa massa muscular é um fator de risco aí, né, para aumentar esse processo de mortalidade. E não só um estudo, coloquei outra meta-análise aqui, ó, não só, né, a questão de ter baixa massa, mas a perda de massa muscular é associada com maior risco de mortalidade por todas as causas, por doenças cardiovasculares, câncer e doenças respiratórias na população em geral. Então, realmente, cuidar dos nossos músculos é um ponto importante aí quando a gente busca esse envelhecimento. E associado ao processo de envelhecimento, a gente sabe que aumenta o risco de sarcopenia, né? Cada vez mais, hoje em dia, se diagnostica sarcopenia. E não só nos idosos, né? A gente está vendo agora sarcopenia acontecendo em pessoas jovens também, em função do estilo de vida sedentário, maus hábitos de vida, né? Maus hábitos alimentares. Isso vem aumentando esse quadro de sarcopenia. E aí, por isso, é tão importante a gente se atentar a isso. A prevalência de sarcopenia é grande. Na verdade, ela dá uma variação grande aqui quando a gente pega os estudos, porque dependendo do estudo, eles usam parâmetros diagnósticos diferentes, né? Então a gente sabe que a prevalência de sarcopenia ela varia de 10 a 27%,
mas muitas vezes essa variação ela acontece porque elas são feitas por consensos diferentes. Então a gente tem, por exemplo, consenso europeu, consenso asiático, né? Então são vários consensos diferentes e aí por isso, dependendo dos parâmetros que cada grupo usa para diagnosticar a sarcopenia, acaba tendo então uma variação grande, sendo a sarcopenia severa variando ali até 9%. Tanto é que hoje existe uma iniciativa para não usar esses consensos separados e usar realmente um consenso global. Então, hoje em dia, a gente tem um consenso que juntaram os principais especialistas em sarcopenia no mundo para fazer esse diagnóstico de sarcopenia de forma definida e padronizada para todo mundo. Porque aí sim a gente talvez comece a observar e ter realmente entender a gravidade desse processo dentro aí do envelhecimento. Hoje em dia, sarcopenia, um grande erro das pessoas é relacionar sarcopenia somente com a perda de massa muscular. E não é. A sarcopenia, para ser diagnosticada, ela envolve uma redução de massa muscular e uma redução de força muscular também. E eu falo que força muscular é um parâmetro que a gente pode avaliar na nossa rotina clínica, né? Eu falo que as pessoas investem caríssimo em bioimpedâncias muito caras para o consultório e às vezes não compra um dinamômetro num teste de preensão manual, que é um aparelho relativamente barato e que você pode fazer mais um parâmetro na sua rotina. Mas hoje em dia a gente sabe que envolve essa massa muscular e a força muscular reduzida e uma perda da função muscular também associada, né? Só que hoje em dia, nesse consenso novo, eles colocam a função reduzida como um marcador de severidade dessa sarcopenia, e não no diagnóstico isolado. Mas você vê que existe, então, esse posicionamento para buscar um diagnóstico cada vez mais padronizado. E a gente fala de sarcopenia associado ao processo de envelhecimento, mas se a gente extrapolar, hoje em dia a gente já se discute não só sarcopenia, né? Hoje a gente já fala, associado ao envelhecimento, do processo de obesidade osteosarcopênica. É gordura, osso e músculo, tudo interligado, né? E cada vez mais alterações acontecendo. Então, com o processo de envelhecimento, o indivíduo começa a ter uma redução de massa óssea, uma redução de músculo e um aumento de gordura. E isso vai acontecer em quantidades, né, controladas, associado ao processo de envelhecimento. O problema é que, quando isso se torna exacerbado e aumentado demais, acontece esse critério, esse parâmetro para a gente ter o diagnóstico aí de uma obesidade osteosarcopênica. Mas hoje em dia a gente fala que é uma junção, né? Pode ser que tenha indivíduos só com uma sarcopenia osteopênica, mas que envolve, tanto o tecido, a parte de gordura, uma obesidade osteopênica, uma obesidade sarcopênica, que talvez seja a parte mais estudada aqui dentro todos, mas hoje já inclui também o tecido ósseo nesse diagnóstico, certo? Mas falando de músculo, sarcopenia, como eu disse, ela não é só exclusiva do idoso. Hoje a gente começa a observar cada vez mais sarcopenia em indivíduos jovens. Só que muitas vezes não é diagnosticado, não é investigado, mas em função do estilo de vida das pessoas, cada vez mais frequente é o diagnóstico de sarcopenia. Eu, no meu doutorado e no meu mestrado, eu estudei uma doença genética rara, que chama neurofibromatose. Talvez os médicos aqui já tenham tido mais contato, mas nutricionista, por exemplo, nunca nem escuta falar de uma doença dessa, porque a gente não vê isso na graduação. E aí, no meu doutorado, a nossa ideia era que esses indivíduos, porque a gente foi lá e provou que eles tinham força muscular reduzida, a nossa proposta era, eles talvez tenham uma sarcopenia precoce, talvez eles tenham uma redução de força muscular e de massa muscular precoce. Beleza, essa era a nossa ideia e realmente a gente confirmou isso lá no meu doutorado. Só que qual é o problema? Eu tinha e comparava esses pacientes com uma doença rara com indivíduos saudáveis, que era o grupo controle. E o que tinha de pessoas jovens, porque eu estudei só pessoas de 20 a 30 anos, era faixa etária pequena, de 20 a 30 anos, saudáveis,
com o diagnóstico de sarcopenia, com todos os parâmetros, porque o diagnóstico está cada vez mais frequente, porque as pessoas não têm um estilo de vida adequado para tudo isso. E aí, esse estudo aqui, por exemplo, ó, eles colocam que 1 em cada 10 adultos jovens tem sarcopenia. Então, você vê que já é uma prevalência grande numa população que a gente não espera isso. No envelhecimento, a gente até pode esperar, embora a gente realmente não quer que aconteça. Mas numa pessoa jovem, a gente não espera isso. E a gente percebe que isso está cada vez mais frequente. A idade, ela é um fator de risco para a sarcopenia. É um fator. Mas sarcopenia tem vários fatores de risco, né? O próprio acúmulo de gordura abdominal, disfunção mitocondrial, alterações hormonais, inflamação, condições crônicas, desordens neurológicas, alteração genética, a idade, de má alimentação, sedentarismo, tudo isso são fatores de risco para a sarcopenia. Então, tá vendo? A idade é um deles, mas a gente tem diversos outros fatores de risco. E na patogênese da sarcopenia, a gente fala que algumas características são muito presentes. Um processo de inflamação, muitas vezes associado, uma senescência celular, uma infiltração de gordura naquele músculo, é um dos fatores, né, esse aumento de gordura intramuscular, é um dos fatores que promove a redução da força muscular que a gente observa na sarcopenia, disfunção mitocondrial e estresse oxidativo, mudanças nas células satélites, mudanças nas fibras musculares, mudanças hormonais e desregulação da síntese proteica. Então, quando a gente observa, olha o tanto de condições ali que a gente pode direcionar nossas condutas na hora de tratar um paciente com sarcopenia. Então, aqui ó, só reforça esses mecanismos. Quando eu penso num envelhecimento mais saudável, porque ele tem ali uma alimentação saudável, um estilo de vida saudável, eu acabo tendo condições favoráveis aí para esse desenvolvimento da saúde, né? Então, eu tenho menos acúmulo de gordura intramuscular, eu tenho menos dano e melhor processo de recuperação muscular, eu tenho mais saúde mitocondrial. Agora, quando eu penso nesse envelhecimento não saudável, a gente vê um aumento do processo de acúmulo de gordura intramuscular, a gente começa a ver um quadro de disfunção mitocondrial, resistência à insulina, e tudo isso agrava ainda mais essa condição clínica. Aqui ó, é um estudo da Nature, mas eles só reforçam alguns desses mecanismos. A gente fala que, né, nesse processo de construção muscular, a gente tem alguns pilares muito importantes, né? A Central Nutrition ela até fala muito, quando ela divulga um dos seus produtos, da tríade da construção muscular, né, que envolve alterações hormonais, melhora de síntese proteica e melhora da função mitocondrial. Porque são pontos que ficam prejudicados, ó, alterações hormonais, função mitocondrial, controlar aquele acúmulo de gordura intramuscular, controlar a resistência à insulina, para que a gente consiga, então, evitar aquele quadro de sarcopenia. Beleza, Márcio, entendi a gravidade da situação e como que a gente pode, então, contribuir. Né? Como que nutrição, exercício físico podem contribuir, então, para um tratamento de uma sarcopenia. Nutrição e exercício é base para a gente realmente melhorar essas condições musculares e, com isso, garantir esse envelhecimento mais saudável. Seja para controlar parâmetros da sarcopenia, seja para controlar o ambiente obesogênico que cerca aquela pessoa. E a gente vai falar de estratégias de suplementação, mas a gente não pode esquecer nunca que a base é a mudança do padrão alimentar. Né? Isso eu falo que não é porque a gente está num evento de suplementação que a gente vai esquecer da base. Né? A dieta ela precisa ser muito bem feita. Um suplemento ele não consegue fazer frente a más escolhas alimentares. Não adianta nada, a pessoa está lá comendo tudo errado e você achar que a vitamina D vai resolver o problema dela. Às vezes ela não chega nem a ser absorvida, de tanto que foi discutido aqui hoje sobre o papel do intestino. Né? Agora, dentro de uma mudança de padrão alimentar, é onde o suplemento brilha, porque isso potencializa o efeito máximo de uma suplementação.
Então, essa associação de uma mudança da dieta associada ao suplemento é onde a gente vê realmente as mudanças. E aí a gente tem, por exemplo, meta-análise mostrando que a aderência a um padrão alimentar saudável foi associada com uma diminuição do risco de redução da velocidade de caminhada. Essa velocidade de caminhada é um teste fácil de ser feito que a gente avalia para avaliar essa função muscular, né, num idoso. Então, é muito feito esse teste de caminhada, aquele próprio teste de levantar da cadeira sem o apoio das mãos, né, para a gente avaliar essa função muscular. Então, a aderência a um padrão saudável foi associado com uma diminuição do risco de redução da velocidade de caminhada. Então, esse padrão alimentar contribui para uma manutenção dessa velocidade no processo de envelhecimento. Então, vê que a gente realmente começa a mudar, com uma mudança dietética, essas características da perda muscular associada ao envelhecimento. E quando pensa em padrão alimentar, a gente não consegue ainda definir qual é o melhor padrão alimentar, nem distribuição de macronutrientes a gente ainda consegue bater um martelo de qual seria a proporção ideal para o tratamento da sarcopenia. Os estudos não conseguem fechar, mas a gente sabe que é um padrão saudável. Por isso que a gente tem muito estudo, por exemplo, com dieta do Mediterrâneo, mostrando realmente que, em função do seu perfil nutricional, a gente tem redução de estresse oxidativo, redução de inflamação, e com isso a gente pode contribuir para uma sarcopenia. Então, por isso que a gente sabe que é esse padrão saudável. Mas a gente tem estudos com diferentes tipos, né, de alimentação saudáveis sendo testados. Mas quando a gente pensa, além só do padrão alimentar, e começa a pensar em nutrientes que são estudados nessas questões musculares associadas ao envelhecimento, os estudos, por exemplo, esse aqui é um deles, que coloca realmente que uma ingestão insuficiente de proteínas, vitamina D e ômega 3, por exemplo, são nutrientes aí que, consumidos de forma insuficiente, pode prejudicar essa resposta muscular. Então, a gente tem ali proteínas e aminoácidos essenciais, vitamina D e ômega 3, certo? Como nutrientes aí importantes para essa sarcopenia. Esse outro estudo, ele só reforça isso também, das proteínas, dos aminoácidos essenciais, do ômega 3 e da vitamina D como nutrientes muito importantes quando a gente discute resposta muscular. Proteína, eu acho que não é segredo para ninguém que realmente é importante. Eu brinco que hoje em dia, a gente tem meta-análises mais recentes, mas eu gosto dessa porque ela eu falo que é uma das mais clássicas aí que a gente tem, porque é do Van Loon, que é um dos principais pesquisadores em proteína no mundo, mas eles mostrando que realmente suplementação, adequação de proteína, não só via suplementação, mas suplemento e dieta, adequação proteica, contribui para a melhora dessa resposta muscular. Então, eles colocam que é uma estratégia, né, a suplementação de proteína efetiva para aumentar a resposta adaptativa do músculo esquelético associada ao exercício, promovendo aumento de massa livre de gordura, aumento de fibra muscular e aumento de força, que são os parâmetros que reduzem numa sarcopenia, né? Então, por isso, essa importância. E eles discutem a importância dessa adequação proteica como estratégia para o envelhecimento saudável e prevenção de sarcopenia. Então, essa adequação proteica, ela é importante. Quando a gente pensa em quantidade, em quanto eu deveria fazer, né, de adequação proteica, a gente tem também alguns estudos clássicos, mas a gente sabe que quando a gente quer um estímulo muscular, a gente precisa de uma dieta hipercalórica, certo? Preciso de bater uma recomendação proteica, que normalmente ali, mas aqui não específico para idosos, tá? Pensando em indivíduos que querem fazer esse estímulo de massa muscular, de 1,4 a 2 gramas de proteína por quilograma de peso dia. Alguns, né, eles até discutem que quando ele está numa dieta hipocalórica, talvez precisa até um pouco mais. Mas não é só também atingir essa recomendação proteica, porque eu preciso também de uma boa distribuição dessa proteína em todas as refeições, para que eu tenha realmente esse estímulo por mais tempo para uma síntese proteica.
Só que aqui a gente começa a ter uns desafios quando a gente pensa no envelhecimento, porque aí a gente pensa, beleza, é interessante eu fazer uma adequação proteica. Aí quando a gente discute um idoso, quem atende aí paciente idoso sabe o quanto é difícil a gente subir a proteína para um idoso, porque ele tem toda uma questão de digestibilidade, aquela proteína que não faz bem, em função das alterações fisiológicas que vão acontecendo. É difícil, às vezes, você colocar um aporte tão grande pensando em fontes dietéticas dessa proteína. E aí, por isso, a suplementação ela vem como uma opção, né? Porque aí, às vezes, você pode buscar ali formas de fornecer aquela proteína, mas de uma digestibilidade melhor para poder adequar, mas que precisa da adequação proteica, precisa. Essas proteínas bem distribuídas ao longo do dia, porque a gente sabe que o estímulo para a síntese proteica é melhor quando a gente distribui bem essas proteínas. Eu vou passar aqui e já volto nesse slide de novo. Esse é aquele estudo clássico também de distribuição de proteínas. Eles fizeram um teste comparando um protocolo que eles chamaram de Even, que o indivíduo ele consumia próximo de 30 gramas de proteína no café da manhã, no almoço e no jantar, totalizando ali 90 gramas de proteína. Ou um grupo que eles fizeram, que é bem parecido com o que a maioria das pessoas fazem, né? Um café da manhã com pouca proteína, porque isso é a gente que estimula. Porque culturalmente as pessoas não têm esse hábito, né? De pôr proteína em todas as refeições. A gente vem aí de gerações, pelo menos eu vou lembrando assim dos meus avós, que eles café da manhã achava que era café, né? Se ainda tomasse um café com leite, ainda punha proteína, mas normalmente era café, pão com manteiga. Né? Então, assim, de onde vai vir essa proteína que a gente tanto precisa? Hoje, a gente que luta aí para ensinar as pessoas realmente a comer ovo e colocar fontes proteicas nas refeições. Mas, olha lá, eles consumiam no café da manhã em torno de 10 gramas, no almoço 20 e no jantar 60. Bem padrão do que a maioria das pessoas fazem, né? Não come direito e chega à noite querendo comer tudo que tem na geladeira. Totalizando 90 gramas. Então, foi tudo padronizado. Dieta, tudo certo, só mudava, a quantidade de proteína é a mesma, só mudava a distribuição. E aí, quando a gente avalia o efeito na síntese proteica, o grupo que fez a distribuição igual teve mais síntese proteica do que o grupo que fazia essa mudança, né? Comendo pouco numa refeição e muito em outra. Então, a gente melhora a síntese proteica com essa boa distribuição da proteína, certo? Além disso, a gente precisa de uma adequação, já que a gente vai distribuir essa proteína em todas as refeições, uma distribuição adequada. A gente tem ali algumas regrinhas, né, de 0,25 a 0,4 gramas por quilograma de peso, que fica ali doses em torno de 20 a 40 gramas de proteína a cada refeição, e um consumo adequado de leucina dentre os aminoácidos aí, para que a gente tenha esse estímulo máximo para a síntese proteica. Isso é como está nas recomendações, certo? Só que quando a gente pensa na sarcopenia, e muitas vezes associada então a esse processo de envelhecimento, a gente ainda não consegue definir uma dose ótima de proteína pensando no paciente com sarcopenia. Porque tem alguns autores que discutem que talvez eu precisasse aumentar um pouco se eu fosse comparar com uma pessoa jovem, mas a gente tem todas as limitações desse aumento de proteína para uma pessoa mais velha. Então, a gente ainda não tem uma definição de dose ótima. Esse estudo aqui, por exemplo, em sarcopenia, eles até colocam aqui em torno de 1,6 a 1,8. Então, de proteína, pensando aí em fazer esse estímulo muscular. Eles até discutem uma ingestão de 1,6 a 1,8, boa distribuição em todas as refeições, adequação do consumo de leucina, balanço energético favorável, porque você quer estimular, saúde intestinal adequada, quando a gente pensa em sarcopenia, controle da inflamação e redução do sedentarismo. Então, você vê que realmente a gente tem aí alguns nortes de como utilizar, certo? Só que quando a gente pensa nesse consumo proteico, então a gente tem algumas dificuldades. E aí, uma das estratégias que podem ser usadas associada ao processo de sarcopenia é o uso dos aminoácidos essenciais.
esses aminoácidos essenciais, eles também vão fazer estímulo de mTOR e fazer o estímulo de síntese proteica. Então, a gente pode utilizar os aminoácidos essenciais. Esse aqui, ó, é um dos últimos posicionamentos da Sociedade Internacional aí de Nutrição Esportiva sobre suplementação de aminoácidos essenciais. E a gente sabe que a suplementação de aminoácidos essenciais é um estimulador robusto de síntese proteica. Então, ele realmente consegue fazer um estímulo interessante. Quando eu consumo na forma de aminoácidos essenciais, isso aumenta mais rapidamente as concentrações periféricas ali de aminoácidos circulantes, favorecendo o transporte desses aminoácidos para dentro do músculo, comparado aí quando eu consumo uma fonte proteica, que eu preciso primeiro fazer digestão, absorção, até eu conseguir realmente estar tudo disponível ali. Estímulo, né? O uso de aminoácidos, o estímulo, usando os aminoácidos essenciais, o estímulo para a síntese proteica, ele acontece já com doses a partir de 1,5 gramas, e eles discutem que talvez próximo de 16 a 18 a gente atinja ali um platô, né, para esse estímulo de síntese proteica. Uma maior porcentagem de leucina, ela pode ser interessante, principalmente para indivíduos que estejam num quadro que a gente chama de resistência anabólica, quando a gente pensa nesse indivíduo mais velho, que vai tendo uma dificuldade nessa ativação dessas vias, o uso de aminoácidos essenciais pode ser uma estratégia, mas talvez eu preciso realmente fazer uma adequação do consumo de leucina, mas em indivíduos, né, nesse quadro de resistência anabólica, a suplementação de aminoácidos também melhora parâmetros funcionais. Então, ela também é uma estratégia aí dentro da nossa possibilidade de suplementação. E esse estudo, ó, ele mostra que no envelhecimento, a adequação proteica é importante para prevenir sarcopenia. Porém, a gente, como eu já disse, é um processo complexo, né? Essa suplementação, essa adequação proteica, muitas vezes pode estar associada, enfrentar como barreira a dificuldade que o idoso tem de consumir a quantidade de proteína que ele precisa, fora que a gente está pensando em discutir aumento de proteína, e proteína tem efeito sacietógeno, né? Então isso compromete ainda mais o efeito sacietógeno da proteína, dificultando ele, então, conseguir ingerir tudo da forma que deveria. E aí o que eles discutem é que a suplementação de aminoácidos essenciais não gera esse efeito sacietógeno da proteína, da mesma intensidade, e pode ser, então, utilizado aí para que a gente consiga fazer o estímulo adequado de síntese proteica. Então, por isso que é uma estratégia interessante dentro da sarcopenia associada aí ao envelhecimento. A gente tem ainda outros nutrientes que também são interessantes para essa resposta muscular. E talvez um dos que mais cresce o consumo hoje em dia, né? A gente brinca que existem os suplementos do momento, então cada um vai na onda, e aí creatina hoje em dia, o consumo cresceu demais, as pessoas estão consumindo muito. É claro que eu falo que quando um suplemento cresce muito no seu consumo, joga o holofote todo em cima dele. Em cima disso também começam a vir mais estudos, e aí a gente começa a entender melhor que dose usar, em que momento usar, como que eu devo fazer o uso, né? Então tudo a gente ganha essa visibilidade, mas em consequência vem também os estudos aí para que a gente entenda melhor. Mas creatina, esse estudo aqui, por exemplo, ó, eles colocam para a gente creatina associada ao exercício, tendo efeito em músculo, mas também na saúde óssea e no tecido adiposo. E aí, quando a gente pensa na creatina, então ela pode fechar aquele ambiente da obesidade osteosarcopênica, contribuindo aí para diferentes funções e diminuindo, então, aquela incapacidade física e o prejuízo que isso tem associado ao envelhecimento. Aqui, ó, eu coloquei só para mostrar isso, a meta-análise mostrando que mulheres mais velhas com suplementação de creatina apresentam aumento de força muscular, especialmente associado ao treino resistido, consumo aí de pelo menos 24 semanas. Creatina tem muitos
tem muitas meta-análises, mas eu quis pôr uma específica de mulher, porque ainda sempre tem aquela... Hoje, uma tendência dentro da suplementação e na área esportiva é separar homens e mulheres nos estudos. Né? Porque hoje em dia, por exemplo, a gente tem estudos mostrando que a mulher responde menos a uma suplementação de creatina do que o homem. Mas ainda assim ela responde. Então não é que o fato de responder menos ela não pode usar. Né? A resposta pode ser menor em funções hormonais, em questões de fibra muscular, mas a resposta acontece. Por isso que eu quis trazer uma meta-análise em saúde da mulher, com mulheres, para mostrar que realmente funciona. Assim como tem nos homens, assim como tem em idosos, assim como hoje em dia creatina vem sendo estudada nas diferentes faixas etárias, certo? Mas funciona e tanto promovendo aí esse aumento de força muscular. A gente falou de aminoácidos essenciais, falamos de creatina, mas a lista de nutrientes com ação no músculo é muito grande. Um outro que eu falo que é o queridinho dos nutricionistas é o magnésio. Magnésio, que se a gente for pensar, é cofator para inúmeras enzimas no nosso corpo, certo? Eu falo que a gente roda, roda, roda e você precisa do magnésio. É aquele nutriente que nunca sai da cabeça do nutricionista quando precisa suplementar ou do médico, sempre com aquele foco, porque é um nutriente importante, certo? E a gente sempre conheceu as funções do magnésio, que vão desde imunidade, resistência à insulina, até chegar hoje em dia se discutindo o papel do magnésio na resposta muscular também. Né, eu vou todo ano, até semana que vem, viajo semana que vem, tem um congresso nos Estados Unidos que eu sempre vou, que é o congresso anual lá do Colégio Americano de Medicina Esportiva, que é o principal evento da área esportiva no mundo. E aí eu já vou há muitos anos para esse congresso. E aí, há 2 anos atrás, uma das grandes novidades que se discutiam é, hoje em dia, a gente entender que magnésio pode também ajudar na ativação de mTOR. E aí, claro, hoje a gente tem estudos principalmente em sarcopenia e envelhecimento, mas a ideia é extrapolar esses estudos para até chegar em atleta e ver se isso acontece da mesma forma na população jovem. Mas a gente sabe que magnésio ele melhora o processo de regeneração muscular por atuar ali no processo de síntese proteica. Então, mais um nutriente aí com ação muscular também bem interessante. A gente sempre já sabia da ação muscular do magnésio, principalmente no processo de relaxamento muscular, mas agora também com ativação de síntese proteica. E aí hoje a gente tem estudos, por exemplo, que associam a ingestão oral de magnésio com um efeito protetor contra a sarcopenia. Uma ingestão oral suficiente pode contribuir para prevenir sarcopenia naqueles pacientes em risco. Então, fazer essa adequação do magnésio associando dieta e suplementação é uma estratégia importante quando a gente discute prevenção de sarcopenia. Um outro agravante para essa resposta muscular que a gente discute é o estresse oxidativo. Quando eu tenho um estresse oxidativo aumentado, isso prejudica e leva a uma diminuição do turnover proteico, diminui o potencial de regeneração daquele músculo, diminui síntese proteica, diminui, né, leva um prejuízo ali das fibras musculares, e isso pode favorecer e acelerar esse quadro de sarcopenia. E como a gente pensa que, associado a um envelhecimento, a gente já tem um aumento desse estresse oxidativo, a importância de controlá-lo é muito grande, para que a gente evite também essas alterações musculares. E aí, quando a gente pensa em estresse oxidativo, um outro nutriente que tem uma ação antioxidante muito interessante é a coenzima Q10. Esse estudo, por exemplo, ele associa coenzima Q10, creatina, que a gente também já falou, associada ao exercício, e todos eles controlando, né? Quando eu penso na coenzima Q10, ela tem uma ação antioxidante e anti-inflamatória muito bem estabelecida, e a gente encontra aí meta-análises mostrando isso, certo? Mas associada à resposta muscular da creatina, isso controlando para que eu tenha uma redução da sarcopenia. Então, tá vendo? Ó, combinações interessantes aí, coenzima Q10,
creatina associada aí ao exercício. E só para confirmar essa ação da coenzima Q10 no músculo, esse estudo aqui, por exemplo, ó, ele estava avaliando o status de coenzima Q10 e mostrou que baixos níveis de coenzima Q10 e menor porcentagem da forma reduzida da coenzima Q10 pode ser um indicador de risco aumentado de sarcopenia em humanos devido a uma associação negativa com a força e com a massa muscular. Então, ter níveis baixos de coenzima Q10 pode ser um fator de risco para sarcopenia. E por que isso é importante? Coenzima Q10, a gente sabe que quando a gente está ali na fase bem jovem, ali no final da adolescência, ali, perto dos 20 anos, é quando a gente atinge o nosso pico máximo de produção de coenzima Q10. É o momento onde a nossa produção está máxima. Depois, a cada ano, a gente produz menos. Essa coenzima Q10, fisiologicamente, a gente vai produzindo menos. Mas não é porque isso acontece fisiologicamente que eu tenho que considerar isso normal. Aí vai chegar o seu paciente lá de 70 anos falando, eu estou cansado. Você vai falar, não, desculpa, é da idade? Não, vamos suplementar e corrigir. Se ele não tem uma produção endógena, é a hora da necessidade da suplementação vir para suprir aquela alteração fisiológica. Então ele produz menos. E a necessidade de suplementar aumenta. Quanto mais velho o indivíduo fica, mais necessário é essa suplementação, porque a produção reduz muito. E aí, se a gente entende que ter baixos níveis de coenzima Q10 aumenta o risco de sarcopenia, então no envelhecimento não dá para deixar ter essa deficiência. E quando a gente fala de coenzima Q10, ela tem essa ação, né, antioxidante, anti-inflamatória, e ela tem uma ação também muito importante nas nossas mitocôndrias. E a gente sabe que deficiência mitocondrial, uma disfunção mitocondrial, é um ponto que prejudica esse cuidado com o músculo associado ao envelhecimento. Então aqui, ó, eles colocam a mitocôndria como um alvo nutricional para manter uma saúde muscular. Com o processo de envelhecimento, eu tenho redução do meu número de mitocôndrias, da eficiência energética, aumento da produção de radicais livres, certo? E começo a perder o controle do processo dessa qualidade associada ao aumento do estresse oxidativo. E aí o que hoje em dia se discute é que exercício físico pode contrabalancear isso, né? Então, eu tenho esse estímulo mitocondrial pelo exercício físico e alguns nutrientes, como coenzima Q10, ômega 3, N-acetilcisteína, são nutrientes com ação mitocondrial e que podem, então, melhorar essa função mitocondrial associada ao envelhecimento e, com isso, fechar mais um daqueles pilares que a gente fala dessa construção muscular. Lembra que eu falei que a gente, às vezes, sempre tem que ficar atento a alterações hormonais, alterações mitocondriais e essa ação no músculo, estímulo de síntese proteica? Então, é uma combinação aqui interessante. Então, a gente falou de aminoácidos essenciais, creatina, coenzima Q10, por exemplo. E aí, quando a gente pensa, né, que eu posso... Vocês viram que eu fui colocando várias fotos de produtos da Central Nutrition que podem, então, ser combinados para fazer esse efeito. Mas é legal também quando a gente pensa que a gente tem, por exemplo, ó, uma opção hoje que junta todos eles, né, que é um dos últimos lançamentos aqui da Central, que é o Protein Senior, voltado ali para adultos 50 mais, realmente, mas que é uma combinação, ó, de aminoácidos essenciais, creatina, coenzima Q10, magnésio, e eles ainda têm ali zinco e vitamina B6. Quando eu falo magnésio, zinco e B6, todo mundo já deve ter ouvido falar aí que são os famosos EMA, pensando em regulação hormonal, que são nutrientes também para hormônio, né? Zinco, magnésio e B6. Então, essa combinação toda dentro de um produto. Você já pega um produto que às vezes já te dá tudo isso. Normalmente ali na embalagem eles colocam de um medidor como a dose recomendada, eu uso 2. Eu posso falar isso porque minha mãe usa, tá? Então, não só os pacientes do consultório, mas minha mãe está tomando o Protein Senior hoje.
1 a 2 medidores dele ali já te dá essa adequação de creatina, de aminoácidos essenciais. Então, é bem interessante aí na prática para utilizá-lo, certo? Só que a gente tem mais ainda outros nutrientes que a gente pode usar. Lembra que a gente viu esse estudo? Ele também menciona ali, ó, vitamina D e ômega 3, certo? Quando eu falo de vitamina D, a gente sabe hoje em dia que ela tem uma ação no músculo. Ela tem estudos com associação com força muscular, com massa muscular e ajudando no processo de recuperação muscular. Então, a vitamina D, quando ela está deficiente, ela prejudica essa resposta muscular. Então, por isso a importância da gente avaliar os exames e não deixar os pacientes estarem deficientes. E vitamina D é aquilo, né? Tem que ser feita baseada em exames. Está deficiente, a dose sobe para corrigir. Às vezes, num paciente de sarcopenia, mesmo que você corrija, você precisa fazer uma dose ainda de manutenção, para que ele realmente não tenha, então, essa redução da vitamina D. E aqui, ó, eu coloquei uma meta-análise realmente mostrando que a suplementação de vitamina D associada ao treino de força promoveu melhora da força muscular em idosos. Então, é um suplemento que também pode fazer parte aí das nossas prescrições, pensando nessa saúde muscular. Só que vitamina D vai além do músculo, né? Então, você acaba usando um suplemento com esse propósito, mas vitamina D, o papel dela na imunidade, na saúde óssea, no próprio acúmulo de gordura corporal, porque vitamina D ela é inversamente associada com resistência à insulina, ou seja, quanto menor os níveis de vitamina D, mais resistência à insulina, o que favorece ganho de gordura, perda de massa muscular, tudo que a gente não quer aqui quando a gente pensa nesse envelhecimento, certo? Então a vitamina D realmente acaba sendo esse nutriente importante. O ômega 3 também é muito interessante aqui quando a gente discute sarcopenia, porque eu falo que por muito tempo todo mundo só pensava no ômega 3 com sua ação anti-inflamatória, antioxidante, ação no emagrecimento, ação na mitocôndria, o que é bom também para a resposta muscular. Mas o ômega 3 hoje em dia ele é estudado diretamente em sarcopenia. Né? Então, o ômega 3 hoje em dia a gente tem estudos realmente mostrando que ele reduz aquela perda muscular e de força muscular associada ao processo de envelhecimento, seja por uma inibição da resistência à insulina, estímulo de vias anabólicas, inibição de inflamação e de vias catabólicas. Então, o ômega 3 acaba, então, contribuindo para esse processo. Hoje, quando a gente discute músculo, o ômega 3 ele tem o seu papel anti-inflamatório, tem sua ação na biogênese mitocondrial, mas a gente sabe também que o ômega 3 ele atua nas nossas células satélites. E lembra lá da patogênese da sarcopenia, que uma mudança nas células satélites ocorre? Essas células satélites, só para quem não está familiarizado, a gente tem ali as células satélites que ficam em repouso. Quando elas sofrem um estímulo, por exemplo, do exercício, ocorre um processo de ativação, proliferação e diferenciação dessas células satélites. Elas vão e se fundem numa fibra muscular e doam o seu núcleo para essa fibra muscular. E aí, portanto, aquela fibra muscular pode crescer, pode hipertrofiar. Então, é um mecanismo importante. É o que um whey protein faz, é o que uma creatina faz. E hoje a gente sabe que o ômega 3 também atua nas células satélites. Então, ele tem aí uma contribuição por diferentes razões, seja pelo controle da inflamação, seja pelo controle da resistência à insulina, seja pelo processo de estímulo de biogênese mitocondrial e seja por essa ação no músculo. A gente sabe também, ó, que ômega 3 pode estimular a mTOR, contribuindo para a síntese proteica também. Então, por isso que o ômega 3 vem sendo estudado associado ao processo de ganho de massa muscular. E aí eu trouxe aqui para vocês uma meta-análise realmente mostrando que em indivíduos com sarcopenia, suplementação de ômega 3 melhorou massa magra, massa muscular esquelética e melhorou a força de contração voluntária máxima, melhorando massa muscular e força muscular. Então, por isso que é mais um nutriente aí para a gente utilizar nas nossas prescrições.
E queria chamar a atenção de mais um, porque como a gente está falando de envelhecimento, né, muitas vezes a gente pensa na B12, porque está aí um paciente associado ao envelhecimento, está aí um nutriente que não pode ficar deficiente, é a B12, em função, só que todo mundo pensa em função dos aspectos neurológicos dessa vitamina B12, né? Então a gente sempre discute que o idoso não pode ter deficiência de B12 por causa das questões neurológicas, e isso já foi abordado aqui hoje, mas olha só, níveis de B12 foram positivamente associados com massa magra total e a massa magra apendicular. No idoso, a gente avalia principalmente massa magra apendicular, né? Porque ela é um pouco mais próxima da massa muscular, né? Porque quando você usa só a massa magra de braços e pernas, você já desconsidera a presença de órgãos. Então, por isso que quando o indivíduo faz uma densitometria, que é o padrão ouro para composição corporal, né, a densitometria de corpo total, a gente consegue calcular massa magra de membros, né, de braços e pernas, que a gente chama de massa magra apendicular. No idoso usa muitos, né, o índice de Baumgartner, né, que é o índice para avaliar essa sarcopenia no idoso. E, além disso, homocisteína foi negativamente associada com velocidade de caminhada e força muscular em idosos, ou seja, quanto maior os níveis de homocisteína, que é um marcador de deficiência de B12 também, menor a velocidade de caminhada, menos função muscular e menos força muscular. E o ácido metilmalônico, outro marcador aí de deficiência de B12, né, quando está deficiente de B12, pode aumentar ácido metilmalônico e homocisteína, foi negativamente associado com a densidade mineral óssea total e no fêmur, além de força muscular em idosos. Ou seja, então, essa deficiência de B12 impacta também nessa resposta muscular. E por isso não é interessante a gente deixar esse indivíduo que está nesse processo de envelhecimento ter deficiência. E aqui só mais um, ó, mostrando que níveis menores de 350 de B12 negativamente impacta a performance física e aumenta a incidência de sarcopenia, principalmente em mulheres. Então, tá vendo que fazer essa correção da vitamina B12 também é muito importante. E, claro, eu falo que em nutrição a gente nunca faz uma palestra sem lembrar e mencionar o intestino, né? Tanto é que vocês vão ver que hoje vocês começam o dia e terminam o dia falando de intestino. Eu falo que eu não consigo fazer uma palestra, independente do tema, sem trazer o intestino em algum momento. Porque hoje em dia tudo tem essa associação. E hoje a gente discute o eixo intestino-músculo. E a gente sabe que num quadro de disbiose e aumento de LPS, por exemplo, isso favorece um aumento de inflamação, estresse oxidativo, que vai levar a um aumento, a um processo de inibição da síntese proteica e aumento da degradação proteica. Então, num quadro de disbiose, eu inibo a síntese proteica e favoreço a degradação proteica. Então, por isso que cuidar do intestino é muito importante também nesse controle da sarcopenia e nesse envelhecimento saudável. E intestino e longevidade também está mais do que relacionado. A gente sabe que, ao passar dos anos, a nossa microbiota muda, certo? E hoje a gente já sabe que quadros de disbiose, essa microbiota, esse microbioma intestinal não adequado, isso é associado com o envelhecimento não saudável. E por isso que ter uma microbiota saudável também é importante para a longevidade. Esse estudo aqui, ó, ele só reforça isso, que num quadro de disbiose, eu favoreço vias de degradação proteica, aumento proteólise e diminuo a síntese. Quando eu tenho um quadro de eubiose, eu favoreço a síntese proteica e diminuo a degradação proteica. Então, por isso que cuidar do intestino também é muito importante. Mas nem vou me estender muito aqui nesse eixo intestino-músculo, porque intestino já toda a palestra é abordada e hoje vocês vão terminar e fechar o dia com talvez uma das principais referências em saúde intestinal que a gente tem no Brasil, né? Murilo e Denise. Então, deixo o intestino para eles.
E aí, só para fechar, que eu estou no finalzinho do meu tempo, ó, tem 1 minuto e meio, eu falo que a gente vem para uma palestra e eu trago um monte de suplementos, né? Ah, então pode usar esse, pode usar esse. Só que na hora do dia a dia a gente pensa assim, mas como que eu faço essas combinações, né? O que eu posso combinar? Como que eu posso usar isso no paciente? E aí eu trouxe aqui só 2 exemplos para vocês de combinação, que a gente vê muito na prática. Então, por exemplo, você pode combinar o Protein Senior, que já tem quase todos aqueles, metade da palestra foi abordada, está dentro de um produto, mas com o ômega 3 e a vitamina D. Eu fecho todos aqueles principais nutrientes para esse controle de sarcopenia, certo? Beleza, mas eu também posso fazer outras combinações, ó. Então eu posso usar uma creatina com um magnésio e uma coenzima Q10, que também vão ter essas respostas. Então a gente pode fazer aí combinações dentre tudo isso que foi abordado, porque não é usar todo ao tempo todo, né? Mas dependendo aí da necessidade do seu paciente, você encaixar e combinar essas suplementações. Lembrando que isso aqui faz efeito, mas eu também preciso de uma dieta saudável, exercício físico regular, menos estresse, porque cortisol a gente sabe que estimula vias catabólicas, isso leva a uma perda, e sono. Né, na última imersão da Central Nutrition eu falei sobre sono. Tá lá disponível no canal do YouTube ainda? Depois, quem quiser, assiste lá. Tem uma palestra minha na última imersão só sobre sono. Mas sono, a gente sabe também que dormir mal é associado com redução da massa muscular. Então, por isso que o sono também entra aqui numa das recomendações para esse efeito de ganho de massa muscular adequada associado ao envelhecimento. E aí, no contexto, só para a gente fechar, no contexto de saúde e longevidade, a base precisa ser dieta, exercício físico, mudança de estilo de vida, aí sim associado a uma qualidade, uma suplementação ali bem feita, bem planejada, porque aí sim a gente fecha e garante esse envelhecimento. E mais do que talvez só tratar, a gente pode só tratar, mas talvez seja a gente começar a buscar uma prevenção. Né? Então, é você começar desde jovem a cuidar dos seus músculos para que lá na frente você não tenha problema. É claro que a pessoa que já está lá, ela pode ser tratada e deve ser tratada, mas se a gente trabalhar prevenção, a gente vai ter cada vez mais idosos saudáveis e menos doenças aí acontecendo. É por isso que a gente fala, quer envelhecer com saúde, preserve os seus músculos, e a gente ainda pode acrescentar, né? E cuide do seu intestino, né? Porque eu acho que aí a gente fecha isso muito bem. E aí queria agradecer mais uma vez a Central Nutrition pelo convite. Um prazer estar aqui com vocês. Obrigado, pessoal.